Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 25-26. Participam hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, John Graham, gerente de RI e equipe de RI da São Martinho. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Os participantes poderão escolher qual idioma da apresentação deseja visualizar. Na parte superior da tela, duas abas aparecerão com as opções. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela presença no nosso call do terceiro trimestre da safra 25-26. Iniciando aqui pela página 3, os principais tópicos que a gente vai trazendo aqui. Produção, inicialmente, como a gente encerrou, os destaques financeiros do trimestre, a margem para o produto, um pouco a estratégia de comercialização de açúcar e de etanol, principalmente olhando aí para o último trimestre, como está o mercado de etanol, né? Operação de milho, a nossa usina de milho, a nossa posição de hedge, por fim, o endividamento da companhia. Indo para a produção, a gente encerrou a safra agora no dia 10 de dezembro, em todas as unidades, permanecendo apenas a planta de etanol de milho operando. Encerramos ali com um volume de cana processada da ordem de 21,7 milhões de toneladas, um pouco a menos do que a gente tinha feito no ano passado e abaixo da nossa expectativa de produção, como já foi falado isso no trimestre passado. Nossa produtividade caiu 4%, além da menor produção, por conta dessa produtividade, isso obviamente tem um impacto direto aí na questão de custo, uma vez que você dilui menos o nosso custo fixo, que é 80% do custo da companhia. Então, o nosso custo unitário aumentou por conta disso. Além da produtividade, teve uma queda importante do ATR também, principalmente na unidade Boa Vista, por conta de impactos climáticos na região. Então, caiu 2,2% ATR na média geral. E essa combinação de menos produtividade e menos ATR fez com que a gente tivesse menos produto disponível em relação à moagem de cana-de-açúcar, né? Então, menos etanol, menos açúcar, e com isso aí, menos açúcar e menos etanol no total. Compensado parcialmente ali pela nossa produção de etanol de milho, que veio 3% maior que o ano passado. A produção ainda está acontecendo, a gente deve estar fazendo aí próximo a 515, 520 mil toneladas de milho processado, até o fechamento de março, e com isso aí compensar quase totalmente ali essa perda que teve no açúcar. O nosso mix a gente alterou em meados de setembro, uma produção mais alcooleira, devido aí a uma forte queda nos preços de açúcar que aconteceram a partir de então. Então, a parte que eu não tinha ainda feito hedge de açúcar, a gente acabou virando todo o mix para etanol. Então, a gente teve um volume de produção de etanol importante ali do meio de setembro até o final da safra. E com isso, os nossos estoques de etanol agora do terceiro trimestre estão bastante elevados,
e estamos vendendo ele agora ao longo do quarto trimestre, tá? Eu vou tratar desse tema um pouco nos próximos slides. O resultado do trimestre em si foi impactado o operacional muito em relação ao menor volume de vendas de etanol. A gente vendeu ali quase 40% a menos de etanol em relação ao trimestre passado, oriundo aí de uma estratégia de tentar carregar um pouco o produto para vender no último trimestre, vis-à-vis melhores preços e uma demanda bastante resiliente, com uma oferta mais equilibrada para o último trimestre. E hoje, dia 10 de fevereiro, a gente está vendo que essa estratégia está dando resultado, a gente está com preços aí bem melhores de etanol, e com isso, no trimestre em si, a gente tem ali um impacto no operacional de EBITDA caindo, o EBIT caindo, e o lucro caixa na comparação tri contra tri praticamente estável, dado que a gente teve ali uma menor despesa financeira no trimestre, que acabou compensando um pouco essa questão operacional menor. Teve um impacto no lucro contábil de de um registro de uma subvenção de ICMS que a gente ganhou aí no STJ, né? Então teve um impacto grande, mas era um lucro contábil, não impacta no lucro caixa. Isso basicamente vai se transformar em caixa ao longo dos próximos anos, à medida que eu utilizo isso para oferecer menos IRCS quando eu tenho IRCS a pagar, mas isso acontece ao longo dos próximos anos, tá? No caso do açúcar, a gente vendeu 11% a mais de volume, com preço médio 7% menor, aí resultado ali de um dólar menor e num preço médio menor, mas em si ainda ajudando com uma margem de açúcar ainda melhor. A gente vai ver aí no custo caixa, né, nos próximos slides, melhor ainda que o etanol, por enquanto, aí no terceiro trimestre. No, no slide seguinte, a gente mostra um pouco a margem de produto, olhando aqui o acumulado da safra, né? Lembrando que a gente faz essa margem de produto aqui, do nosso custo caixa, olhando todo o CAPEX operacional, né, de manutenção que a gente estima no nosso guidance, e a gente coloca esse CAPEX total ponderado ali pelo volume vendido até o momento, né? Porque como o CAPEX geralmente se concentra principalmente com o CAPEX de plantio, muito no quarto trimestre, a gente faz uma ponderação aqui para não ter um descarregar muito CAPEX no quarto tri e ficar com um número muito fora no terceiro tri, no quarto tri fica com um custo muito maior. Então a gente faz uma ponderação aqui para ter uma média mais dentro da realidade. Então, só esse ponto importante aqui, que a gente teve algumas dúvidas nesse sentido aí no último trimestre. Mas, de todo modo, a gente viu até o momento no acumulado da safra uma, o açúcar entregando ali uma margem de ordem de 19%, preço médio de 2.300, com um custo caixa de 1.887, e no caso do etanol, uma margem de 5%, que já é uma recuperação bem importante quando a gente olha até o acumulado do primeiro semestre, né, que eu estava com uma margem ali próxima a zero, salvo engano, né, dado que os preços do etanol já aumentaram ali do segundo para o terceiro trimestre, a gente viu uma recuperação, e a gente espera que essa recuperação continue no quarto trimestre, dado que no quarto trimestre a gente está realizando preços ali da ordem de 3.000, R$ 3.100 por metro cúbico, e a gente tem ali quase 40% do produto para estar vendendo no último trimestre. Lembrando aqui que esse etanol que a gente está mencionando aqui é o etanol de cana-de-açúcar, não é o etanol de milho, tá? Então, essa aqui é a margem do etanol de cana-de-açúcar. A gente espera que, né, assumindo que a gente tem uma melhor produtividade para o ano que vem, dada que a base da produtividade desse ano é uma base muito baixa, muito aquém do que a gente consegue entregar, a gente fez esse ano 76, 77 toneladas por hectare, a gente deve ter ali uma diluição desse custo unitário, tanto para açúcar como para etanol, bastante relevante, né? Só para antecipar um pouco as discussões, talvez venham perguntas nesse sentido, mas até o momento
As chuvas de verão foram boas nas regiões onde a gente está localizado. As chuvas de janeiro foram boas, as chuvas até agora, 10 de fevereiro, estão sendo boas. A gente tem bastante é, reserva hídrica, a qualidade da nossa cana está boa, está bem tratada, estamos com uma massa verde boa, então estamos bem animados aí com uma boa produtividade. O setor também deve recuperar um pouco a produtividade no ano contra ano, né? As chuvas vieram para todos, né? Então deve ter um setor, deve estar uma melhor produtividade. As empresas que estão melhores, com melhores condições de canavial, mais preparadas, a produtividade vem mais rápido, né? E que é o nosso caso, então a gente espera ali uma combinação de mais cana e principalmente menor custo para enfrentar aí um cenário de preços de açúcar, né, que estão ali num preço totalmente fora de razoabilidade, né, uma vez que está muito próximo até abaixo do custo caixa de muitas usinas, tá? Indo na sequência, né, só para reforçar aqui a questão do quarto trimestre, do ponto de vista de número, né? Então, até o momento, a gente comercializou 75% do açúcar produzido, então tem 25% para comercializar e vender agora no último trimestre. Do etanol total, eu já vendi 62%, tem 38% para vender, né? Isso a gente está falando alguma coisa próxima a 425 mil metros cúbicos de etanol. Deixa eu tirar um pouco o estoque que fica para cumprir as normas do anido, etc., mais ou menos quase próximo a 400 mil metros cúbicos de etanol aqui que a gente pode chegar a vender no quarto trimestre. Tá? É um volume bastante grande e essas vendas estão acontecendo agora enquanto a gente fala aqui. Mercado de etanol, né? Mercado de etanol foi bem no ano, quando a gente olha uma fotografia aqui de 12 meses, foi uma boa surpresa, o ciclo Otto cresceu aí próximo a 9%. Ah, então, apesar de todo o volume de etanol que cresceu aí, de etanol de milho, né, durante esse ano, das fábricas que foram anunciadas e entraram em operação, a gente percebeu que a demanda foi bastante elevada. Na média ali, a gente teve alguns meses com quase 3 bilhões de litros de vendas de etanol. O ciclo Otto, o etanol hidratado respondeu por 30%. A gente percebe que mesmo chegando na paridade atual, ali perto dos 71, 72%, a gente tem ali ainda em dezembro uma demanda próxima a 2,9 bilhões de litros, sendo que o hidratado na casa de 1,7, que é o relevante, né, uma vez que o anidro ele é misturado na gasolina. E no quadro de baixo a gente vê uma comparação ali importante dos estoques de etanol, o que era na 24, 25 e o que está atualmente na 25, 26, que é um volume de estoque menor do que o ano passado, que dá para a gente um certo conforto, que os preços devem continuar saudáveis e que você vai entrar numa safra, né, com um estoque saudável que não deve estar destruindo o preço de uma maneira muito relevante, como muitas pessoas no mercado aí imaginam que vai estar destruindo o preço, tá? A gente acha que provavelmente muitas usinas, como a nossa, por exemplo, devem iniciar a safra com uma moagem, um mix virado para etanol, porque economicamente, virando aqui para a parte de açúcar, depois eu retorno para o milho, tá? Economicamente é mais vantagem a gente estar fazendo etanol e menos açúcar, né? Então, todo mundo que estiver fazendo conta vai estar olhando para isso. Hoje, o hidratado está pagando aí entre 18% e 20% a mais do que o açúcar. Então, a maioria das usinas que faz conta deve estar andando para isso. Imagino que, obviamente, o preço do hidratado deve cair no começo, mas se você imaginar que a cada mês que passa e as usinas continuam ali virando mix para produzir mais etanol, cada mês, grandes números, a gente pode estar diminuindo na margem próximo a 1 milhão de toneladas de açúcar a menos disponível no mercado, né? Se o mix for mais alcooleiro em todas as usinas que têm
essa flexibilidade. O que nos leva a crer, né, que a gente pode ter ali um desenho de safra, né, muito próximo do Brasil, ali rodando em torno de 40 milhões de toneladas, o que foi na safra passada ou até menos, né? As estimativas hoje de produção para a safra Centro-Sul hoje é próxima de 41 milhões de toneladas, já assumindo um crescimento da produção, mas se realmente as usinas iniciarem a safra com mais etanol e a demanda continuar resiliente e os preços resilientes, a gente acha que isso pode ser até um pouco menor, o que deve impulsionar ali um pouco e sustentar esse preço de açúcar num nível um pouco maior, né? Lembrando que esse é um ano com fenômeno climático que pode ocorrer mais chuvas no Centro-Sul no final da safra e uma seca na região da Índia no final da safra, o que deve talvez prejudicar a safra indiana, né, o que pode também virar todo esse mercado para um outro lado. Tá? Então a gente está observando todos esses dados, todas essas informações para tomar nossa decisão de hedge. Tudo isso para dizer que na safra 26-27, hoje a gente tem hedge para 300 mil toneladas, é um preço ali de próximo a R$ 2.150 por tonelada, aproximadamente, que é um preço mais ou menos igual de cana própria o que eu tinha na safra passada. É, Percentualmente da minha safra, isso vai depender muito do meu mix. Se eu for para o mix mínimo de safra, né, de mínimo de açúcar, isso é um percentual ali que já responde ali por 30%, alguma coisa nesse nível já fixado, tá? Mas vai depender muito da minha estratégia ali de mix de safra durante todo o ano, tá? Bem, retornando aqui para um slide que eu acabei passando, né, só para não perder o ponto do hedge, a nossa operação de milho no exercício acumulado, a gente teve ali um crescimento de 65% no EBITDA, 92% no EBIT, a comparação ano contra ano. Na comparação tri contra tri, a gente tem uma queda nos indicadores, mas isso é por conta do menor volume de vendas de etanol, né? Resultado ali da estratégia de carrego. E a gente tem, até o momento, no etanol de milho faturado, próximo a ser 58% da produção estimada, ou seja, tem ali 42% para estar faturando do etanol de milho no último trimestre, né? O que nos leva a crer aqui, né, assumindo que o meu milho dessa safra está praticamente todo comprado, que deve ser uma EBITDA aí e um EBIT histórico ali para o milho, que vai ajudar bastante aí um crescimento de EBITDA da companhia como um todo, tá? Então, a gente tem o custo já dado, que é o milho ali na casa de R$ 52 por saco, um preço de etanol, que é o que a gente está vendo hoje no mercado, e um volume importante de etanol de milho para tá sendo vendido aí no último trimestre. Por fim, passando aqui para o endividamento, a gente encerrou aqui o ano, o dezembro, com uma dívida líquida de 5,8 bi de reais, indicador de 1,8 vezes dívida líquida EBITDA. Basicamente, o crescimento da dívida é explicado ali pelo aumento de capital de giro no período, né, os estoques de etanol, como eu já mencionei anteriormente. Além disso, teve os investimentos aprovados aí, entre eles o investimento no Projeto Egito, que é o projeto da cana, o ativo biológico da raiz, do ativo da Santa Elise, que a gente anunciou em julho desse ano, e CAPEX de expansão, notadamente ali o CAPEX entre outras coisas, da planta de milho, que eu já comecei a gastar, né? Então isso tudo fez a dívida aumentar, mas um nível bastante controlado. Com a liquidação desses estoques, né, a gente espera que esse nível de dívida deve voltar ali para um próximo a 5 bilhões de reais, mais ou menos, já em março agora, que é um nível muito parecido com o que eu comecei em março de 25, apesar de todos os investimentos que a gente já fez, né? Então, eu vou virar março 26 com o ativo biológico da Santa Elisa, com um ano super desafiador já feito, né, com um canavial em ordem, com uma produtividade provavelmente muito melhor do que foi nesse ano, então, para seguir um ano aí que talvez com preços menores de açúcar, mas porém aí lutando com um custo bem menor
oriunda aí de uma produtividade que deve ser indo para a minha média histórica, o que foi nos meus melhores anos, né? No meu cronograma de amortização aqui, a gente chegou com caixa em dezembro de 3,4 bilhões de reais, né? A gente não tem muito pouca dívida no curto prazo ali, o caixa cumpre quase 4 anos aí de dívida de curto prazo, então está uma prazo médio de 5,6 anos, então numa situação bastante confortável aqui para a companhia, não precisando refinanciar a dívida em um ano mais volátil, eleitoral, né? E outros eventos aí do setor que a gente está observando, então um ano bastante tranquilo. Bem, esses eram os comentários iniciais e eu gostaria de abrir agora para perguntas e respostas. Obrigado, gente. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas escritas, orientamos que sejam enviadas via ícone de QA no botão inferior da sua tela. Para perguntas por áudio, por favor, cliquem no ícone levantar a mão no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. A nossa primeira pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan. Olá, Felipe. Olá, John. A minha primeira pergunta é sobre custos, né? Se vocês pudessem falar, além da diluição de custos fixos, como é que estão evoluindo os custos diretos, né, os custos variáveis? E eu sei que vocês normalmente falam, acho que com mais clareza, né, só quando vocês tiverem o guidance, se eu não me engano, lá para final de maio, mas tem alguma ideia, né? Assumindo que vocês consigam moer, por exemplo, 24 milhões de toneladas, de quão mais baixo poderia ser o custo na safra que vem, né? Por que que eu pergunto, né? Como você mesmo mostrou ali, Felipe, tá já o açúcar a 1.600 alguma coisa, né? O custo, que é mais ou menos onde está o spot do açúcar em reais hoje, né? Mas imagino que esse custo vai cair significativamente, com uma diluição de custo fixo maior. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, sobre o mercado de etanol, eles estão com uma visão construtiva, né? Que a safra começa com um estoque mais baixo. A minha pergunta é se vocês veem risco no mercado mais sobreofertado, talvez no segundo semestre. Como é que vocês têm monitorado o mercado de etanol de milho, né? O volume que vai entrar, enfim, tem essa indefinição do mix, mas se vocês veem algum risco no mercado, digamos assim, um pouco mais fraco no segundo semestre, o que poderia talvez influenciar a estratégia de vocês, né, de comercialização da safra que vem. Obrigado. Oi, Lucas. Obrigado pelas perguntas. Bom, em relação ao custo, né? Então, se a gente conseguir ali retomar bem a produtividade, né, e conseguir chegar próximo a 24 milhões de toneladas, né, e como você falou bem, a gente tem uma melhor estimativa e assertividade desse valor de produção lá para meados de maio, essa produtividade combinado com a ATR melhor, né, que é dentro da normalidade lá para 142 quilos, a gente conseguiria cair esse custo da ordem de 10 a 15%, tá? Esse é um pouco a meta, além de outros custos que a gente está aqui de forma bastante diligente tentando diminuir na companhia, dado essa questão é, inerente aí de preços que está bastante desafiadora, tá? Então, essa é a ordem de grandeza para o açúcar, que obviamente bate também no etanol, né? Porque 85% do meu custo caixa aqui é custo caixa de agrícola, né? Que é trato cultural, plantio, manutenção de entre-safra, colheita, né? E dentro desse custo tem mão de obra, obviamente a cana que a gente está trazendo ali do projeto da Santa Elisa, ela é uma cana que agrega, e eu tenho bastante diluição de custo, porque eu vou usar as mesmas máquinas, né? Eu só tenho ali basicamente o plantio, o trato, né? O resto, mão de obra e maquinário é o mesmo, né? Então isso ajuda também a jogar para baixo o custo, né? Mas se a gente consegue atingir ali 24 milhões de toneladas, a gente conseguiria reduzir esse custo de 10 a 15%, né? E para conseguir 24 milhões de toneladas, eu teria que chegar num nível de TCH de 85 toneladas por hectare,
o que não é nenhum grande desafio, assim, no sentido de falar assim, a gente nunca chegou nesse nível. Sim, a gente já chegou, né? Teve safras aí, se não me engano, há uns 5, 6 anos atrás, que a gente já chegou nesse nível, né? Safra que teve uma boa chuva, que estava com canavial novo, que é bem o caso agora, né? Mas a gente precisa esperar aqui o mês inteiro de fevereiro, esperar março, e para ter um número mais assertivo para passar para vocês. Mas essa ordem de grandeza, assim, produtividade ETR é direto, pega direto na redução de custo ou no aumento de custo, que é o que aconteceu esse ano, né? O meu custo só não aumentou mais esse ano, que como vocês veem aqui, né, no slide, que caiu 1,3 açúcar, ficou 2,1 a mais no etanol, só não subiu mais porque eu tive ali uma série de ações para reduzir, né, no CAPEX, enfim, ações internas, e porque tem o Consecano jogando para baixo aqui também. Se você tirar isso, eu teria até um aumento maior de custo, né, por conta dessa desalavancagem operacional, que foi uma menor quantidade de cana no sistema. Tá? E a segunda pergunta em relação ao desafio aí de maior volume de etanol, é, esse desafio de etanol vai ser uma coisa meio constante, né? Esse ano também tinha, né? Tava entrando acho que 2 bi de litros de etanol de milho no sistema. Tava todo mundo com medo aí que o preço caísse e tal, mas felizmente a gente teve ali uma demanda de ciclo Otto vindo forte. O que o setor está fazendo, tanto a Única como a UNEM, né, acionando campanhas publicitárias, o pessoal de milho e da UNEM, que a gente está incluído dentro da UNEM também, estamos tentando ativar mercados hoje que não consomem etanol, né, de maneira relevante, mercado do Norte, Nordeste, que tem uma demanda aí relevante, é uma questão muito mais de logística para chegar esse produto conseguir chegar até lá, e não uma questão de preço, né? Às vezes tem alguns gargalos para chegar esse produto lá, né? Então acho que tem uma ação ali bastante relevante dos maiores produtores de etanol de milho para chegar esse produto lá, para não precisar descer, porque é fato que está vindo mais produto de etanol, né, de milho, mas vem lá muito do norte. Para chegar aqui e competir com o etanol de Goiás, o etanol de São Paulo, o frete é muito elevado. Então tem que acionar outros mercados. Acho que esse é um pouco o papel aqui, é olhar, tentar tirar gargalo de logística para atingir mercados relevantes como o Nordeste, e aumentar investimento em marketing para tentar aumentar o share ali, que hoje está em 30% do etanol dentro do ciclo Otto, e se rodar para 35%, isso já faz uma diferença enorme aí na demanda. Obrigado, Felipe. Obrigado, Lucas. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citi. Olá, Felipe, John, obrigado pela apresentação e pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho duas. Acho que a primeira é falar um pouquinho sobre a alocação de capital, Felipe. A gente viu a companhia bem ativa no programa de buyback recentemente. E aí, bem como você mostrou no final da apresentação, o nível de alavancagem, por mais que esteja um pouquinho mais alto, mas nem um pouco desafiador no momento que a casa está em ordem, né? Até parafraseando o que você falou no final da apresentação ali, uma safra aqui mais difícil, mas já começa ela mais organizada. E aí, olhando nesse contexto, como a gente deveria pensar aqui, olhando até para uma alavancagem menor no final do ano, como a gente deveria pensar aqui essa estratégia aqui de buyback, vis-à-vis a alocação de capital para essa próxima safra? Para ser uma safra mais difícil para todo mundo, talvez surjam algumas oportunidades. Queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. O segundo ponto, até pegando um pouco o gancho da discussão do etanol, a gente viu a companhia, acho que o setor como um todo, bem menos redeado para essa safra, né? O que acaba, junto com tudo que você falou, a gente concorda, assim, parece uma safra que vai ser mais alcooleira e que tem uma flexibilidade um pouco maior do que a gente viu nos últimos anos. E aí, dentro disso, queria ouvir um pouco sobre como que a gente deveria pensar a estratégia de hedge, dados os preços deprimidos de açúcar e possivelmente com El Niño no segundo semestre. Então, como colocar todos esses fatores aqui em ordem numa equação para
para pensar na estrutura de hedge para a próxima safra, que vai ser acho que vai ter mais moving parts do que o normal. E sobre a venda de etanol, né? A ideia aqui é carregar um pouco mais, ou já começar a safra aqui full capacity na venda e tentar rodar com o mínimo possível de estoque. São esses pontos. Obrigado. Oi, Barra. Bom, muitas perguntas aqui. Tem algumas que de fato são estratégicas aqui. Não sei se eu vou conseguir te responder, né? Mas vamos por partes. Em relação à estratégia de hedge, né? A gente está hoje com um volume de 300 mil toneladas de açúcar fixadas. Esse volume hoje, se for o mix mínimo de açúcar, dá mais ou menos uns 30% de hedge. É, a gente entende que a dinâmica do início da próxima safra, se for realmente uma safra mais alcooleira, né, que é como se desenha, esses preços de açúcar devem reagir, né, e nesse momento, talvez, aí, os preços reagindo, a gente acelere e feche o restante da safra. O fato é, né, fazer o hedge agora nesse nível de preço de 14, né, 13 e pouco, né, não tem muito sentido, dado que a gente está olhando ali que pode ser uma safra que você está com um preço de etanol muito maior do que o açúcar e com isso você vai ter menos açúcar, né? Então, meio que aqui é um caminho que se faz caminhando, vamos acompanhar, vamos ver como vai vir fechar a safra da Índia agora esse ano, vamos ver se realmente vai vir alguma exportação da Índia, né? O que a gente enxerga é que nesses preços de açúcar aqui, ainda o mercado está meio que precificando que a produção de açúcar no Brasil vai ser max açúcar, vai ser muito grande, vai ter um superávit, etc, etc, né? Coisa que a gente não acha que vai ser, não está muito acreditando nesse tema, tá? Então é por isso que a gente vai olhar e caminhar aí para ver o melhor momento de fazer o hedge, tá? Em relação às vendas de etanol, como eu falei, as vendas do que está no meu estoque de passagem agora, a ideia realmente é vender no quarto trimestre, né? E iniciando, dando largada na safra, né? A ideia é um pouco fazer, dependendo de como estiver o preço, e vendendo uns meses, olhando uma paridade na casa de 68%, 70%, a ideia está vendendo etanol sem muita mesmo porque o custo de carrego, né, o CDI, ainda continua muito caro e a gente sempre faz a conta olhando um pouco o CDI, né? Alocação de capital. Alocação de capital, a gente fez um pouco de recompra agora, que o preço da ação realmente estava muito barato. A gente viu ali, 6 meses atrás, né, pegar um, um espaço de tempo um pouco maior, né? A ação caiu bastante ali, sofrendo por conta de açúcar, etc. A gente esperou e depois de dezembro aí a gente começou a recomprar um pouco. O nosso programa encerra, se não me engano, em março. A gente tem ainda um pouco para recomprar. A gente deve concluir essa recompra até março, tá? A gente acha que a ação em si, valendo 5 bilhões, com todos os ativos que a gente tem, né? Por exemplo, só a planta de milho, né, da companhia, moendo esse ano, vai fazer quase 400 milhões de reais. Eu tenho, meu valor de equity hoje é 5 bi, né? A minha outra planta de milho fica pronta o ano que vem. Ela tem, ela vai processar adicional 600 mil toneladas. Eu processo 500 mil, ela vai processar 600 mil. Então, eu estou mais do que dobrando a minha planta, né? Totalmente financiada, dinheiro de 10 anos, dinheiro a 7%, e o mercado dá zero valor para ela, né? Então, assim, de fato, hoje, o melhor recurso para alocar meu capital é recomprando as minhas ações. É por isso que a gente, em dezembro, a gente acelerou um pouco essas recompras, né? Ah, mas a gente vai abrir um outro programa no momento que efetivamente encerrar esse programa, tá? Mas é o que eu te falei, a casa está em ordem. Vamos ver como vai estar o canavial de fato em meados de abril e maio,
qual que é a expectativa de produção, e aí a gente decide ali, mas basicamente ano que vem já tem aí uma lição de casa importante, que é o investimento na planta de milho, né? Bem ou mal, é 1,2 bi, né, no total de investimento, praticamente, para estar fazendo, que é um investimento importante e deve tá acontecendo ali para o ano que vem, que é o principal item de alocação de capital. Ótimo, Felipe, obrigado. Beleza. A próxima pergunta vem de Matheus Enfeld, UBS. Pô, boa tarde, Felipe, John. Obrigado pelo tempo e por pegar minhas perguntas. É, Minha primeira pergunta é pegar um pouco a visão de vocês sobre o setor, Felipe. E acho que a gente já discutiu um pouco isso no passado, mas o açúcar na tela, como a pergunta anterior falaram, tá por volta aí de 1.700, é, com prêmio de pó. Quando eu olho o custo caixa de vocês, entendo que tem uma melhora para o ano que vem, enfim, deveria ficar aí relativamente próximo. Mas vocês, talvez como um dos melhores operadores do setor, o resto do setor deve sofrer bastante ano que vem. Então, minha dúvida é, como é que vocês enxergam que pode vir esse ajuste para a safra 27, 28? Imagino que a safra que vem já está dada. Mas como é que pode vir esse ajuste em produtividade? Vocês imaginam espaço para a usina fechando, redução de investimento canavial? Tentando imaginar qual que é o futuro do setor, de novo, caso a gente não veja uma virada de preço tão substancial no curto prazo. Essa é a primeira. E a segunda, entendo que vocês estão num exercício de ganho de eficiência, de melhora de custo, de otimização de CapEx. Se hoje você já tem uma ideia do quanto isso pode contribuir para o próximo ano. Eu sei que você deu ali um range entre 10 a 15% contando com a diluição de custo, mas se você puder dar alguns exemplos de iniciativas aí que têm trazido benefícios ou que vocês estão mapeando com potenciais ganhos micro da empresa da operação de vocês. São essas duas. Obrigado. Oi, Matheus. Vamos lá. A primeira pergunta é, é difícil, assim. O setor ele é muito heterogêneo, assim. A gente tem usinas muito boas, né, que são muito resilientes, com uma produtividade muito boa, que aguentam um preço até menor do que esses 1.700, né, que estão localizadas aí em ambientes A, né, que estão baixa alavancagem, né, e tem usinas que estão muito ruins e que não aguentam nem o preço de 2.100, né. Eu te diria, assim, que, sei lá, 20% do setor, 25% do setor, estão um pouco nesse range ali que não aguentam nem o preço a R$ 2.000, né. Como já está indo para o segundo ano, né, e também está indo para um ano também que o etanol também não foi dos melhores, a gente acha que pode ser um ano onde que a primeira coisa que se faz é você cortar ali insumos, né? Então você tem um impacto direto aí na produtividade da cana, né? Então você vai cortar defensivos, você aumenta a infestação, você corta insumos, você diminui a produtividade, aí você diminui mão de obra, porque o teu custo fixo de mão de obra é relevante, até o momento que chega aquela decisão que alguns ativos você tem que descontinuar, fechar ou tentar vender, né? Isso a gente está vendo aí, que vem acontecendo no setor aí nos últimos 2 anos, né? Mas é muito difícil de falar, de precisar um número, né? Mas o preço se resolve com o preço mesmo, né? Assim, assim, na prática precisa, e só que esse setor precisa de mais tempo, né? Como é uma cultura semi-perene, né? Que ela demora ali 6, 7 anos para estar crescendo, então precisa uns 2 anos, 3 anos de preço bastante ruins. A gente está indo para o terceiro ano, né? Quando você olhar a combinação de açúcar e de etanol, para você ver o ajuste de fato ir acontecendo, tá? Em relação às nossas iniciativas, eu não gostaria de adiantar agora nesse momento, que a gente está agora nessa discussão orçamentária, justamente nesses meses, elencando aí as iniciativas. A gente deve ter esse número ali já no próximo resultado, e eu consigo falar com um pouco mais
de detalhe, tá? Mas o ordem de grandeza, assim, que é combinação de produtividade e iniciativas de 10 a 15%, assumindo, de novo, que a gente consiga ali, a produtividade venha para chegar a 24 milhões de toneladas, tá? Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Seguimos com Leonardo Alencar, XP. Fala, Felipe. Fala, John. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria, claro que você já tocou em diversos aspectos, Felipe, tanto da estratégia de comercialização de açúcar quanto de etanol, mas dado esse cenário bastante complicado, difícil de prever, se pudesse talvez comentar o que que você enxerga que poderiam ser os eventuais gatilhos para a rede no açúcar, tá? Claro que olha que a gente olha a curva futura agora, não tem incentivo, né? Entendo o seu ponto de que início de moagem e mix mais alcooleiro, talvez a correção que viesse na curva seria uma oportunidade, mas além dessa questão da paridade com o etanol, você veria algum outro gatilho? Você acha que dessa discussão que começou a se ter sobre El Niño na Índia, alguma coisa seria precificada, em que momento isso poderia ser precificado? Então, quais poderiam ser os gatilhos para a rede de açúcar que a gente poderia esperar assim do lado de vocês, tá? E só para poder um pouquinho mais de cor, eu sei que é sensível, mas você comentou de virar ainda para a próxima safra com etanol, né, com estoque de etanol, então entrar ali no começo da moagem ainda posicionados nesses patamares de preço realmente parece fazer muito sentido. O setor todo aparentemente começa mais ao coleiro, mas você comentou que a estratégia não vai ser de concentrar a venda no começo, né? Ainda vai ser uma venda mais cadenciada pelo cenário todo. Mas existe uma curva inclinada ali na curva futura inclinada do etanol, mas, na verdade invertida para o etanol. A gente sabe que não é uma curva perfeita para te usar como referência, mas faz sentido se a gente olhar uma fotografia da próxima safra versus essa safra, o net da estratégia deveria ser praticamente o oposto do que vocês fizeram nessa, em vez de carregar estoque, pegar fim de safra, tentar eventualmente liquidar essa posição antes da entre safra do próximo ciclo. Então, tem um pouquinho mais de cor em cima disso. Obrigado. Oi, Léo, não deixa eu só corrigir o que eu falei, não sei se eu me expressei mal, mas a ideia é que a gente venda o nosso etanol todo agora no quarto tri, tá? E a gente vai começar a safra em abril, vai começar a safra alcooleira, e a gente vai vender o etanol ao longo da safra, vai depender do preço. Se o preço estiver ali na casa de 68, 70% da paridade, a gente entende que é um bom preço e vamos vendendo, tá? É isso que eu falei, mas a gente não vai virar com etanol, não, tá? A ideia Tá. é realizar tudo já no quarto trimestre, né? Porque, de fato, os preços atuais estão muito bons. A gente não acha que abril, vai entrar e vai continuar no patamar atual. Não vai, porque todo mundo vai entrar com safra, assim, vai ter mais volume e o preço naturalmente cai um pouco. Isso é todo ano acontece o mesmo fenômeno, né? Só se por alguma razão começar a chover em abril, né? E aí ninguém vai moer e tal. Mas é meio que uma aposta muito arriscada e a gente não deve ir por esse caminho, tá? Em relação à Red, hoje, assim, o que a gente vê, além dessa questão de início de safra, eu acho que tem uma posição de Red hoje, do volume de contratos vendidos de açúcar na Bolsa, hoje está recorde dos últimos 20 anos, né? Então, assim, a posição técnica hoje, ela está muito, muito pesada, né? Então, qualquer notícia que vem no sentido oposto, né? Pode ser ali pode ter um efeito bastante rápido para cobrir posição e esse preço pode subir bastante, né? Então, esse é um ponto relevante. Agora, qual notícia? Difícil, né? Pode ser uma não exportação na Índia, pode ser um aumento de mix na Índia, transformando mais cana-de-açúcar em etanol e não em açúcar. É difícil ter essa previsibilidade, né? Mas, assim, hoje, tecnicamente, os contratos são muito sobrevendidos. Se olhar histórico de 20 anos, o máximo de contratos, né? E se imaginar que também a demanda vem aumentando de açúcar, a demanda vem aumentando. Tem uma tese agora que eu já ouvi falar que, não, mas agora o consumo de açúcar vai diminuir por conta das canetas emagrecedoras. E o pessoal vai criando umas loucuras assim que, olha, te contar uma história, eu já ouvi cada uma, assim, pro bem e pro mal. Quando eu comecei no setor era que a China ia consumir 50 quilos de açúcar. Estou 20 anos aqui, não chegou nem metade disso, né?
Agora, a tese é que a caneta vai fazer que as pessoas não consumam mais açúcar, né? O açúcar, o consumo, cresce 1, 2%. Basicamente, o maior consumo são em regiões mais pobres, assim. Então, acho que essas teses também pesam um pouco no técnico, né? E aí muito robô, muito técnico, vai ficando muito pesado os contratos. É isso que explica muito essa posição muito vendida no açúcar, que qualquer notícia positiva pode fazer esse mercado rasgar, né? Agora, pesando no fato negativo, tem essa questão que tem muito pouco hedge, né? Assim como a São Martinho, acho que a média do setor está em torno de 30%, acho que o último número que eu vi, né? Então, isso aí um contraponto ali para não deixar subir tanto, né? Se acontecer uma notícia, porque o setor também, o mínimo de açúcar é bastante para o mercado brasileiro, né? Perfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Valeu, Felipe. Obrigado, Léo. Seguimos com Isabela Simonato, Bank of America. Oi, boa tarde, Felipe, John, obrigada. Eu queria explorar um pouco, na verdade, o mercado de DDG, né? Acho que vocês já estão operando a indústria tem um tempo, enfim, e estão presente nesse mercado já com alguma expertise, então, e a gente vê preços muito resilientes, na verdade, subindo bem aí ano contra ano, a despeito do que acontece no resto, né, do mercado de ração animal. Então, queria que vocês explorassem um pouco, né, como que está sendo a dinâmica de venda desse produto, clientes, como vocês enxergam, até pensando na segunda planta, né, de etanol de milho, o desenvolvimento desse mercado. Obrigada. Oi, Isa. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Acho que, no nosso caso, assim, a gente tem uma carteira bastante pulverizada. DDG é um produto onde, basicamente, você tem que fazer uma venda, vamos dizer assim, tem que explicar para o cliente, tem que testar com os ruminantes, né? Porque é no ruminante que a conversão é maior, né, do DDG em proteína. Tem que ter aceitação, né, desse cliente, perceber que o teu DDG está efetivamente entregando energia, entregando proteína, né? E é uma questão muito e a região onde a gente está, né, que pega um pouco lá de Goiás, pega um pouco de Minas, né? Tem um volume grande ali de produtores que consegue absorver a minha produção, né, e mais, assim, 4 vezes, 5 vezes do que a minha produção, né? Então, a gente está bastante animado, a gente acha que a nossa produção futura ali tem a possibilidade de estar sendo absorvida também, até mais rápido, porque a gente não vai ter a curva de aprendizado, né, que é a gente ter que desenvolver o cliente, né, ter um tempo ali para efetivamente testar. No começo a gente vendia, né, para os grandes clientes, né, uma JBS, uma BR Foods na época, né, e aí é com desconto muito maior, né, é um pouco diferente. Quando você vai para um cliente que é um cliente menor e mais pulverizado, você consegue prêmios melhores, é um pouco essa a nossa estratégia. Então, por hora, na região onde a gente está, a aceitação está sendo boa, né? O etanol de milho de lá para o norte está conseguindo vender também em outras regiões que não compete tanto por conta de frete, né? Estão conseguindo até exportar, né, pra alguns mercados com prêmio, né, do que entregar lá em Goiás, né? O que é bom para todo mundo, né? Então, acho que está sendo ali uma ótima surpresa. A gente está vendendo, esse ano está próximo a R$ 1.200 por tonelada, né? O que melhora bastante ali o nosso custo de etanol, né? Quando a gente faz o NETS, né? Excelente, obrigada, Felipe. Obrigado, Isa. Seguimos com Júlia Rizzo, Morgan Stanley. Oi, boa tarde, Felipe, tudo bem?
Eu queria explorar dois temas. Até fazendo um follow-up na comentário do Matheus, a próxima safra, que tem as expectativas, eu não sei o que vocês estão pensando para o Brasil, 610, 620 milhões de toneladas. Ela está no bolso, assim, essas chuvas de verão? A pergunta vai no outro sentido. Já estamos no terceiro ano de queda de resultado, temos players muito grandes em situações extremamente complicadas, e o reflexo já poderia aparecer nessa safra de talvez redução de manutenção, é, mudanças no setor, ou você acha que isso ainda essa safra já está no bolso? Tá. Oi, Júlia. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa safra, Safra 26, 27, tá? A a próxima. safra, eu acho que essa safra 26, 27, dos 610 milhões de toneladas, ela já contempla uma parte de alguns players que não adubaram e não fizeram o trato de maneira usual, assim, o que deve ser feito, tá? Se não tivesse esses problemas, essa safra poderia até ser maior, tá? Perfeito. Não. Aí a outra pergunta, agora indo mais para a empresa, é, o, poderia me ajudar um pouco a pensar o que as costas da empresa da safra 25, 26? O que é um breakdown dele, né? A gente vai estar falando em mais ou menos 5 bilhões de reais. E o que você consegue já antecipar, pelo menos talvez para a próxima, né? Em termos de tratos culturais, o que você já fez, o que você já desembolsou, ou manutenção, comparado com essa que já fechou? Uma estimativa para a próxima safra, você diz? Um breakdown dessa, do que é cada coisa, e uma estimativa para a próxima. Tá, deixa eu me dar um segundo aqui. Tá faltando levante, né? Olha, de maneira geral, Julia, a gente tem ali o, um capex de manutenção da ordem de 1.900 é, onde ele contempla, só um minutinho, isso, 1.910, tá? Que ele contempla ali trato cultural, é, plantio e manutenção entre safra. Esse número, a gente espera que ele fique próximo a 1.900 no ano que vem. Ou seja, ele não tem nenhum efeito inflacionário. Lembrando que esse número, dentro dessa conta, a gente tem de maneira relevante a mão de obra, né? Então, porque a mão de obra do plantio está lá, a mão de obra da manutenção da entre-safra está lá, a mão de obra do trato cultural está lá. Então, ou seja, algumas práticas, alguns insumos tal, você vai conseguir ali ter um benefício econômico de reduzir o custo por conta de efeitos inflacionários dos insumos. Então, nominalmente, esse valor fica estável para o próximo ano, tá? Como você está com uma produtividade maior, então você imagina, eu fiz 1.900 esse ano com uma produtividade de 77. Se o ano que vem eu fizer um bi 9, um projeto de um bi de 77 com até 130 137. Se eu fizer uma produtividade de 85 com até de 142, né, você tem uma alavancagem operacional de muito mais produto com o mesmo capex. Então esse é um caminho, tá? O outro caminho é o corte de carregamento e transporte, que é o CCT, que é um outro custo muito relevante. E basicamente o CCT a único item dele que é variável é o transporte. É, o- Porque o corte e o carregamento, que o transporte em si se você tem mais cana, você gasta mais diesel para estar transportando essa cana.
Agora, o corte e o carregamento não é tão variável. Você tem a mesma pessoa, então o custo é basicamente o mesmo. Se eu estou mais eficiente, eu consigo ali ter uma diluição bastante importante também, né? Ah, então, esses são os dois grandes itens de agrícola que a gente vai tentar ajustar com produtividade agrícola, tá? Agora, desculpa, uma dúvida, uma provocação. Os custos de fertilizantes subiram em geral no Brasil. Eu não sei se é uma questão de timing, e vocês ainda têm a Santa Elisa. É, como é que fica parado em termos nominais de um ano contra o outro? Mas E qual é o em tamanho reais do não, né? CCT? Em reais não subiu, né? Depende de quando você. É, porque o meu preço, quando eu comprei lá atrás, e passou no meu resultado esse 1.900, se não me engano, eu comprei a uns 5,70, 5,60, uma coisa assim. Quando eu olho agora, esse preço tá, em reais está mais ou menos a mesma coisa. Tá, então teve uma diluição aqui por causa do. E o CCT é o quanto é desse total? Então, o CCT não está nesse 1.900, o CCT está no Nossa, COGS. Aí está no COGS. Aí no COGS a gente está falando de, eu tenho 50, 40 reais por tonelada, dá 10, 20, é, eu tô pegando aqui, tá? Mas é uma conta relevante, tá? Não, tô pensando só nas premissas de custos para o próximo ano comparado com esse ano. O que está por trás desse 10 a 15% de diluição, Não, além do aumento de produtividades? não, o grosso é aumento de produtividade, tá? Ah, Não tem outra conta mais agressiva, tá? Ou seja, não tem nenhuma premissa agressiva aqui, de redução de custo pro ano que vem, que não, fora uma melhor produtividade. Não tem. A gente não está reduzindo o fertilizante, fazendo nada, zero. É uma, mas não deveria, Felipe? Olha, sabe qual é o problema de você fazer uma menor aplicação de fertilizante, Júlia, uma menor aplicação de defensivos? Você pode reduzir o teu capex, é verdade, não dê mais um. Daqui a um ano, você vai ter muito menos cana. Acontece o que acontece com os vizinhos, né? Esse é o problema. Não, não dá, né? Se eu tivesse numa situação muito apertada, né, que não tivesse jeito, aí ok, né? Mas se você faz isso, né, você compromete o teu, não é que você compromete o futuro, você compromete o ano que vem, né? Porque no ano que vem, mesmo que chovesse, em vez de você ter 80 toneladas por hectare, você vai ter 70, né? Você vai ter um monte de mato, né? Você vai ter área, que você não vai ter plantado e você vai estar pagando arrendamento. Pra você ter uma ideia, hoje de uma área arrendada, né? O grosso do canavial é arrendado, né? E da área arrendada, sei lá, entre 25% a 30% é custo de arrendamento. Se você deixa de plantar, porque você está reduzindo o teu custo, vou reduzir meu custo, vou deixar de plantar nessa área. Você está pagando arrendamento. Então, você está pagando arrendamento numa área que não está produzindo, né? Não vai produzir, como que você faz? Você devolveu o arrendamento? É difícil, assim. Por isso que o setor demora um pouco para. Talvez seja a dificuldade de São Martinho, de qualquer outro, né? Então demora. Então, é um processo assim de ajuste que não é de uma hora para outra, né? No nosso caso, né? Por exemplo, a gente não tem esse problema. A gente olha e fala, está um ano difícil, os preços estão ruins, mas mesmo assim a gente tem um pouco menos de margem, mas consegue seguir. Mas outras usinas que já estão nesse processo já há mais tempo, chega uma hora que realmente acontece o que você falou. Falar, ó, deveria, não é que deveria, ele tem que fazer, senão ele não consegue seguir, né? Entendi, obrigada. Obrigado. Por favor, aguardem.
Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato para as considerações finais. Bem, obrigado a todos pela participação no call. Estamos disponíveis aqui para qualquer pergunta adicional. Eu, John, Alissa. Boa tarde a todos. Até logo. A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.